Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Criando Conversas. Eu sou a Jaque, tô aqui com o Henrico. Salve. E o tema de hoje é Vestindo Ideias. E eu acabei de receber aqui, sabe, uma pergunta da produção. E eu vou começar perguntando pro Henrico. Certo. O que você pensa sobre o papel da criatividade na construção da nossa identidade? Como que você acha que a criatividade interfere nisso? Bom, pra mim, quando eu penso nisso, eu acho que quando você é uma pessoa criativa, você pensa de formas diferentes de outras pessoas convencionais e pessoas que não pensam fora da caixa, assim, né? Então, a gente sempre tem que entender que às vezes a gente vai colocar uma roupa e a gente vai ser julgado na rua por usar essa roupa. Porque a gente não é igual às outras pessoas, a gente não cabe nessa caixinha que elas cabem. E quando você é criativo, você tem ideias, você pensa de forma diferente, você tem TDAHzinho, igual às vezes a gente tem, você tende a ter ideias diferentes, você tende a ser um pouco mais desorganizado, de vestir diferentes roupas, de pensar de uma forma diferente, de pintar a unha de cor diferente. E quando você começa a andar com pessoas que não pensam da mesma forma que você e são diferentes, você vai entender que realmente você tem um chamado único e que é para poucos esse chamado. E penso que isso interfere na forma como você é, como você vê o mundo e o que você veste, o que você fala. E você, Jaque, o que você pensa sobre isso? Eu penso que quando a gente fala de criatividade e identidade, é um pouco difícil desassociar as duas palavras, porque quando a gente pensa na nossa identidade, a gente está falando de carregar uma identidade de Deus, né? A palavra de Deus fala que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Perfeito. Então, já é a nossa identidade sermos criativos, Perfeito. né? Nós somos seres criativos porque nós carregamos o DNA de Deus. Perfeito. Então, eu acredito que a construção da expressão da nossa criatividade, ela é um processo em que, quanto mais eu conheço de mim mesma e quanto mais eu me arrisco, mais eu me aprofundo nisso. Mas eu acredito que isso é disponível para todo mundo, assim. Perfeito. Tipo, a criatividade, para mim, ela é uma das coisas mais legais quando a gente quer falar sobre quem Deus é. Verdade. Porque a criatividade demonstra uma faceta de Deus que é muito legal para mim. Não só o fato dele ser, tipo, o criador, mas a unicidade do amor dele e a unicidade quando ele planejou a gente. Perfeito. Quando eu paro pra pensar que a tua criatividade é diferente da minha criatividade... A gente vê o caráter de Deus, né? Eu fico olhando e falando, cara, Deus tem que ter me amado muito, porque ele me fez muito diferente do Henrico. Única do seu jeito. E ele me fez com cada detalhe de quem eu sou. É verdade. E isso... Acho que isso é uma das coisas, pra mim, que mais expressam o nível do amor de Deus, assim. Verdade. A unicidade que ele pôs em nós. Verdade. E quando a gente expressa isso com criatividade e nós ousamos ser diferentes uns dos outros, eu acho que a gente comunica quem Deus é, sabe? Perfeito. Acho que é uma das maiores formas de comunicar quem Deus é. Perfeito. Um ponto também que quando você... eu não venho de um cenário cristão, né? Eu não nasci em igreja. E eu tinha minha identidade deturpada. Eu achava que era uma pessoa, que eu pensava de uma forma. E quando eu comecei a me aproximar de Deus, ele começou a me ministrar e me mostrar quem eu era de fato para ele. Quando eu entendi quem eu era e quem ele era, a minha parte criativa começou a ser algo natural, de algo que eu entendi que eu sou filho amado, que eu tenho uma diferente forma de pensar, de agir. E é muito perigoso quando você cria algo que não está alinhado com a sua identidade, porque depois você vai criando e aquilo parece que não é seu de verdade, assim. Ele não é real, sabe? Você parece que pega a referência de todo lugar e traz algo... E não comunica a verdade, né? E quando você vê algo sendo feito com verdade, você olha e fala, caraca, isso aí é a cara da Jaque, isso aí é a cara do Henrico. E quando a gente entende que a gente é nele, a gente faz coisas que são únicas e que são verdadeiras. Exatamente. E por isso que eu acho que isso reflete tanto quem Deus é. Perfeito. Porque dá pra gente estar aqui sentado, eu e você, dois heads de duas marcas cristãs, mas que tem uma pegada bem de streetwear, só que de duas maneiras completamente diferentes. Sim. E isso demonstra muito o quanto Deus é grande, porque ele é capaz de criar tantas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo o quanto ele olha pra gente de forma tão específica, porque ele pôs um DNA completamente diferente. A gente tá aqui com uma roupa. Você tá todo cool, streetwearzinho, cool. Streetwearzão e você tal. Tá toda alfaiataria. Com as coisas mais desconstruídas e etc. E eu tô aqui, assim, dentro do meu DNA. Perfeito. Tem um leve quesinho ali de um oversize, de uma pegada um pouco mais fashion, DNA.
só que dentro da minha estética também, Perfeito. que tem muito a ver com quem eu sou. Perfeito. Né? Comunicando verdade de quem você é mesmo. Exatamente. E isso acaba sendo traduzido nas coleções da Fabric, por Sim. exemplo, porque a gente sempre pende ali para uma pecinha um pouco mais de alfaiataria, um negocinho um pouco mais Exatamente. para um lado um pouco mais clássico. Que é o que você vem de referência de repertório da sua vida. Exatamente. Da mesma forma. Quando que a gente eu- olha pra. Exatamente. Como eu gostava de skate, gostava das paradas mais tipo larga, desconstruída, aí hoje eu me visto assim e trago nas coleções isso, porque mostra a minha identidade lá atrás, o repertório que a gente construiu, né? Exatamente. O que você, Jaque, espera que as suas ideias comuniquem para o mundo que a gente vê hoje? Eu De diria complexa essa que. Eu diria que eu gostaria que as minhas ideias expressassem o que é o reino de Deus, assim. Boa. Acho que isso é a base de tudo que eu crio e de tudo que eu penso. É como que eu consigo tornar palatável ou como que eu consigo fazer pessoas que às vezes não conhecem a Deus e não conhecem a Cristo tenham um vislumbre do que ele é através de toda a ideia que eu produzo. Perfeito. Então, a base que eu uso, por exemplo, para criar qualquer coisa, e aí também tem muito a ver com o meu DNA, né? Cara, isso reflete excelência, porque o reino de Boa. Deus é excelente. Perfeito. Isso reflete autoridade, porque o reino de Deus ele é a maior autoridade do mundo. Boa. Isso aqui reflete unicidade, ou isso aqui é igual o que está todo mundo fazendo, porque Deus é único e ele Boa. criou cada um de nós de forma única. E para mim, acho que esses são os principais aspectos assim que eu olho quando eu Que te orientam, quando eu tô né? criando qualquer coisa. Boa. Se aquilo reflete excelência e nobreza, porque Deus é Deus, né? Eu sempre Sim. falo, eu acho que meu pai é dono de tudo. É lindo, é. Então, eu gosto de tudo da mais alta qualidade. Eu sou Boa. bem enjoada com isso. Porque eu acredito que o reino de Deus é isso, sabe? E muitas vezes a gente, como cristãos e até como igreja, às vezes cai em descrédito por outras pessoas da sociedade, pessoas que não Imagina. conhecem a Cristo, porque às vezes a gente menospreza essas coisas Que são básicas. que são básicas. óbvias. E as pessoas acabam tendo contato com o que a gente produz e fala, cara, isso aqui é inferior ao que o mundo tá produz. fazendo. Aí não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum, Nenhum. porque Deus é o dono de todas as coisas, né? Então, eu gosto muito de enfatizar isso. Assim, se tem uma coisa que eu primo mesmo, E gosta. é excelência, Excelência. autoridade e unicidade, assim, criatividade. Perfeito. Um ponto em comum entre nós, então, é que a excelência, ela tá presente, porque, da mesma forma que você falou, não faz sentido alguém do mundo que não tenha o mesmo grau de certeza de quem é, de quem Deus é, ele faz coisas melhores do que a gente faz às vezes, e de que outras pessoas cristãs fazem. E não faz sentido. Se a gente sabe que Deus é um Deus excelente, igual eu falei na minha palestra, ele faz as coisas com excelência. A gente não vê uma montanha e fala, pô, tem uma coisinha fora do lugar. Não, tá tudo perfeito. Então como é que a gente vai fazer uma peça que às vezes Tá tão saindo ali um feia, negócio, tipo... a estampa tá ruim, não tá legal o posicionamento da estampa. Então a excelência é um ponto fundamental. Para mim também é um ponto que eu sempre... Que é meu, Henrico, e também se traduz na AMEN, é humildade, pureza e esse olhar de às vezes olhar... A AMEN a gente conversa com um público e esse público entender que existem pessoas que precisam delas, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que às vezes nunca ouviram falar do evangelho. Você não pode olhar com eles com um olhar de eu tô bem, eu tô superior, eu tô num lugar confortável e as Demais. pessoas não precisam de comprar uma peça da AMEN, elas não precisam de uma palavra minha. Então a AMEN ela sempre aponta muito para as pessoas de fora da igreja, né? E a gente alcança as pessoas, graças a Deus, porque era o meu ponto principal de ideia de marca. Porque o que a gente sabe, a gente tá falando aqui, é muito legal a nossa conversa, mas tem gente lá fora que não sabe nada do que a gente tá falando. E se a gente aqui não espalhar o que a gente tá falando lá pra fora, vai morrer aqui, e aqui a gente já tá curado, a gente já não precisa de médico, e tem pessoas que não estão curadas e precisam de médicos lá fora, e se morrer em nós e morrer nas pessoas que a gente conhece, nosso convívio, que tá dentro daquela sala, a gente não está propagando o reino de Deus e o reino não está sendo espalhado, a excelência não está sendo espalhada e a pureza, a verdade não está sendo mostrada de uma forma ampla para o mundo entender qual que é a verdade de Deus, né, sobre aquilo. Sim. Cara, e você falou uma coisa que eu acho tão legal, que acho que vale a pena a gente explorar aqui também,
as diferenças mesmo de cada chamado e da forma como Deus quer se mover com o propósito dele através de nós. E as pessoas às vezes tendem a disputar muito, sabe? Eu lembro quando a gente teve, nós fizemos o nosso primeiro Fashion Talks, que eu falei, tem que chamar o Henrico da Amen. E até teve um burburinho, assim, tipo, pô, mas o cara tá lá, concorrente. E a gente não vê assim, né? A gente vê todo mundo lutando por um mesmo objetivo. E é muito legal ouvir você falar isso agora, porque isso é o corpo de Deus, isso é o reino de Deus. Olha só que legal, você falou que o foco de vocês é falar com a galera de fora. Perfeito. Você falou que a Amém tem muito objetivo de falar com o público de fora. Sim. E ela tem muito esse DNA evangelístico, né? Tipo assim, Jesus is my best friend. Sim. O próprio nome da marca, tal, ela tem isso, assim, de ser muito explícito. Ser viral, ser pra viral, fora, e voltado para isso. E não é porque é feito para o público de fora, que é escondido. Não, ela continua sendo uma marca que comunica o reino de Deus, que é cristã, que fala com os de dentro, mas tem um foco no reino nos de fora. Perfeito. E quando a gente olha para Fabric, ou até mesmo para o Dunamis, assim, o Dunamis, obviamente, ninguém pode negar que o Dunamis é extremamente evangelístico, que a gente faz muitas ações para evangelismo, que a gente expande muito para fora. Claro. Mas existe uma pegada do Dunamis também que é muito específica, que é falar com a galera de dentro. Perfeito, concordo né? plenamente. Que tem um DNA apostólico, assim. Que o pastor... quer vestir a galera de dentro bem, né? E que tem esse DNA de, tipo... puxar a galera, juntar as pessoas. Tem muito um DNA de vamos buscar o coração de Deus para essa área. Até a Creative Conference hoje, por exemplo. A gente tem milhares de designers e a gente tem várias pessoas legais no mundo inteiro. Mas essa iniciativa de falar, a gente quer falar com os criativos. Perfeito. A gente quer juntar os criativos. Tem esse DNA apostólico de falar com os de dentro. Perfeito. Vamos puxar a galera de dentro e vamos falar sobre isso. Muito bom. E acaba que a Dunamis Fabric, por estar debaixo dessa visão... vai muito pra isso também. Boa. E aí é muito legal, porque você trouxe... fazendo... Putz, a gente tá falando pras pessoas de fora. E eu tô aqui falando, cara, uma das nossas maiores intenções... Sim, a gente quer alcançar as pessoas de fora. Mas uma das nossas maiores intenções é mostrar e ser uma influência para todas as igrejas e para todas as marcas que dá pra gente fazer uma parada boa. Que dá pra gente fazer uma parada criativa. Isso que dá mesmo. pra gente fazer com excelência. Boa. Que a gente precisa fazer com excelência. Então tem esses dois aspectos. E assim a gente tem o corpo de Cristo se Isso, movendo. exatamente. Amém trazendo os de fora, você trazendo de dentro, unindo os dois, a gente tem uma igreja mais ambos robusta. falando pros dois também. Também. E então isso é muito legal, assim. Acho que isso é uma coisa legal da gente deixar pra vocês, sabe? Sim. Desde quando Jesus falou pra mim que eu tinha chamado pra moda, uma coisa que eu notava muito era essa competição, assim. Tipo, a galera sempre... Tá, quem que vai ser a pessoa que vai virar o mundo? Vai ser o cara que vai ter a marca incrível e que vai ser o dono de todas as coisas. E a verdade é que Deus não tem isso, nem pra igreja, nem pra moda, nem pra nenhuma das placa, esferas, não tem né? Nada, Deus, ele tem o reino de Deus avançando e todo mundo ajudando o outro. se conectando nisso, né? E se alegrando também, né? Se eu vejo algo legal de vocês, eu gosto. Se eu vejo que vocês estão fazendo um movimento legal, eu apoio. E não tem isso de olhar, pô, talvez ele tá fazendo um número maior que o meu. Não existe isso. Existe algo que a gente se olha e fala, legal, vamos junto, vamos fazer junto. A gente quer crescer junto. Porque o reino de Deus tem que ser propagado. Inclusive, falando disso, né, de falar pra fora e tal, a gente sabe que a moda sempre foi um território meio difícil de pisar, assim, tanto pra dentro quanto pra fora. Perfeito. Me fala, assim, hoje, o que você mais enfrenta de dificuldade estando dentro desse cenário, sabe? O que pra você é a maior dificuldade? Cristão, né? Eu acho que a minha principal, não sei se você vai se identificar, mas desde que eu comecei a Amém, eu entendi que o público cristão é um público muito mais complexo de falar sobre moda do que um público de fora. Então, desde que eu comecei a Amém, eu sempre entendi que a gente tinha que ensinar um público, depois mostrar um produto para ele. Então, eu trouxe primeiro, se você vê a construção da Amém, a gente vê como ela foi se transformando e mudando ao longo do tempo, até estar onde está hoje. Então, eu trouxe primeiro produtos muito fáceis, muito óbvios e muito legais, que na época que eu estava vendo que conseguia se comunicar com as pessoas, e não fugindo tanto. E eu fui construindo primeiro nesses produtos mais fáceis e foi colocando uma pontinha de um produto mais difícil. Um produto que às vezes uma pessoa vai olhar e vai falar, mano, isso aqui nem parece que é de cristão, mas essa é a ideia. Aí vamos construindo. E esse público foi sendo ensinado ao ponto de hoje eu trazer tipo uma jersey como essa, que se eu trouxesse na primeira coleção, o público não ia gostar, não ia nem comprar. Repelir, né? Exato. Tipo, não iam então, identificar. Exato. Na construção da Amém, foi muito isso, de que eu entendi que eu tinha que ensinar um público, e até hoje estou ensinando, não só no produto, mas também no preço. Porque às vezes o público cristão, ele já gosta de olhar para as coisas desvalorizando, igual a gente falou, tudo é mais barato, tudo é pior de qualidade, e não pode ser assim.
Porém, como o público cristão já tem esse background, esse pensamento, eu Ou fui até de futilidade, né? Tem muita Exato. gente que enxerga, A infelizmente, dentro do cristianismo, a gente mal interpreta essa questão de a minha vida é Cristo e nada mais importa. Não preciso Obviamente, de ele é roupa, a sim. minha vida, nada mais importa, mas Porém- não por isso todas as coisas podem ser como trapo, né? Elas têm que ter Exatamente. valor de trapo no nosso coração diante Perfeito, dele, mas perfeito. a Ótimo. gente tem que, né? E isso também é uma coisa quando você fala de ensinar as pessoas a reconhecer o preço, por exemplo, É esse ponto, é um né? dos principais, assim, porque a galera quer falar, pô, mas isso aqui é muito caro, como que eu vou pagar isso nessa roupa? É. E muitas vezes a pessoa não entende que às vezes o barato que ela tá pagando, alguém tá pagando essa conta que ela não tá, sabe? Exatamente. Tipo assim, é porque ela tá pagando uma roupa que é feita por mão de escrava. É porque ela tá Exatamente. pagando. Mas te cortei, vai, continua. Não, tá tranquilo. É exatamente isso. Aí trazer esse ponto do preço, de que a gente construiu isso pro público. É que o público cristão ele é complexo, você sabe disso. Ele não entende o preço, não entende o produto. E aí você tem que. Na AMEN, a gente teve que construir e ir alfabetizando esse público de que a moda é isso aqui é legal, isso aqui também pode ser cristão. E aí, aos poucos, a gente foi construindo até o ponto que a gente chegou hoje, que eu, graças a Deus, estou muito confortável de fazer as coisas que eu estou fazendo, porque são produtos que eu vejo que quem é de fora vai olhar e falar, cara, eu quero isso. E o cristão também vai olhar e falar, eu quero isso. Se eu trouxesse esses produtos antes, eles iam olhar e falar, mano, isso aqui não faz sentido. Então, ensinar esse público até chegar onde está hoje, para mim foi bem desgastante. Até hoje a gente sofre de comentários de pessoas que, enfim, né, são difíceis, mas que a gente sente que é uma missão de ensinar esse público, de trazer excelência, de mostrar que existe um passo a mais na moda e em todas as esferas. E acho que esse foi um dos principais pontos de dificuldade pra gente. E pra você, isso rolou também ou não? Demais, eu me identifico 100%, principalmente nessa questão dos valores. A gente tem aqui no Dunamis, eu tô rindo aqui pro pessoal que tá no backstage, porque A galera sabe. Uma das dores que eu tinha quando eu cheguei é que eu queria aumentar a qualidade do produto, e com a qualidade do produto o preço também aumentou. E no início o pessoal achou muito ruim, assim, sabe? E não entendeu muito. Mas foi um processo muito grande, e até hoje de ensinar isso, assim. Tudo que é bom custa. E tudo caro, que é mano. feito por dentro da lei, certinho, valorizando as pessoas no meio do processo, Perfeito. também é caro. Porque é impossível uma roupa chegar no PDV custando quase nada, valor de Shein, se eu estou pagando todo mundo que passou pelo processo bem. Imposto. Então, isso também foi uma dificuldade que a gente teve. Mas eu diria que talvez a maior dificuldade, e acho que o meu maior desafio, não é nenhuma dificuldade, mas o desafio, é ensinar também no lugar de eu não sou todo mundo, sabe? Cristão não é todo mundo. Perfeito. Eu acho que a minha maior missão pessoal, e eu coloco isso dentro da Fabric, é muito de mostrar que a moda hoje, ela não é só roupa, ela é comunicação, e que comunicação vai trazer um efeito na sociedade de comportamento. Tudo que a gente comunica, a gente cria. Então, A gente muda a visão de algo, né? muda a visão de algo, e a gente começa a perpetuar aquela ideia. E uma vez que uma ideia é perpetuada, ela se torna uma realidade. Perfeito. Então, ainda é, para mim, um desafio, e a minha missão, educar as pessoas e mostrar que, uma vez que a moda é uma ferramenta tão poderosa, nem toda tendência que a gente vê, ela é uma tendência que simplesmente nasceu do comportamento, alguém pensou naquilo. Boa. Muitas vezes aquela tendência vem de uma intenção de propagar uma ideia. Perfeito. Então, assim, agora todos os caras estão usando barriga de fora, cropped. Tá usando demais. Mas, assim, será que essa tendência vem de onde e ela tem qual intenção, sabe? Boa. Esse ensino de fazer as pessoas olharem pra moda e falarem, mas acho que eu queria uma coisa mais oversized, eu queria uma coisa mais assim. Por quê, né? Porque tá em tendência? Exatamente. E entender o que são as tendências que eu consigo abraçar. E o que são as tendências que eu vou falar, cara, isso não é reino de Deus, isso não tem a ver com o DNA dos céus. Pureza, não e tem nada a daí eu não vou colocar isso. Com pureza, por exemplo. Perfeito. Eu não vou colocar uma menina lá com uma tank tee que vai deixar ela super. Uma baby tee que vai deixar ela super sensual, Perfeito. que vai expor ela de uma forma que não é quem Deus fez ela pra ser. Perfeito. Só porque tá na tendência. E ensinar isso para as pessoas, assim, de ensinar que moda, né? não é só a roupa que eu visto, mas moda é definitivamente uma comunicação, e que, como cristãos, enxergando ela como comunicação, a gente tem que enxergar ela também como ferramenta de transformação para a sociedade. Perfeito. Acho que esse é o... Achar esse balanço, né, entre as tendências e o reino de Deus. E Exatamente. isso aqui é a tendência, isso aqui mostra o reino de Deus Exatamente, ou não. exatamente. Verdade.
Muito bom estar aqui com você hoje. Isso é um preview do que vem por aí, tá, Eita. gente? Aí, ó. E se eu puder terminar esse episódio aqui com uma dica, a dica é: você não é todo mundo, não haja como tal. A minha dica é: vista suas ideias, apenas comece e saiba que você tem um quadro em branco para escrever e você pode fazer de N maneiras e a sua ideia pode transformar o mundo e a forma que as pessoas pensam ao seu redor. E é isso. Encerramos aqui? Tchau.